queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa campanha digital. Hoje continuaremos com o tema número 4, A Bela e a Fera, a verdadeira história. O texto-chave encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O popular conto infantil A Bela e a Fera nos retrata a história de um príncipe que, por causa de um feitiço, se transformou em um monstro. E para quebrar o feitiço, ele precisava encontrar uma pessoa que o amasse da forma como ele era. A história termina quando o feitiço foi quebrado e ele casou com uma linda garota. E eles viveram felizes. A história termina assim como todas as outras histórias. O Apocalipse ele nos apresenta uma história impressionante, a verdadeira história da Bela e a Fera. Nessa história, a original, a besta não atinge o seu estado por causa do feitiço, mas por causa da sua desobediência a Deus. E ele não se apaixona pelo protagonista, mas ele o persegue por motivos de egoísmo. O final é feliz, não por causa de um casamento, mas por causa de que a Bela ele triunfou contra a Fera. Vamos ler o capítulo 12 do livro de Apocalipse, os 3 primeiros versículos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Em Apocalipse capítulo 12, 2 símbolos se destacam, a mulher e o dragão. Você se lembra quem é o dragão? Na mensagem anterior, tínhamos falado de que o dragão é a antiga serpente, Satanás, em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E a mulher, o que é que ela significa? Mas antes de respondermos a esta questão, vamos ver uma regra simples para podermos interpretar os símbolos da Bíblia. E isso nos ajudará a entender melhor o livro do Apocalipse. Para interpretarmos a Bíblia, tudo o que precisamos é a própria Bíblia, pois ela se explica. Com isso em mente, vamos ler alguns versículos que nos ajudam a explicar o símbolo da mulher. No livro de Efésios, capítulo 5, os versículos 25 e 26, nos diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como acabamos de ver, a mulher, ela significa a igreja. A mulher pura do capítulo 12 de Apocalipse representa o povo de Deus ou a igreja de Deus. Ao falarmos sobre a igreja, uma pergunta que vem à nossa mente é: será que Deus tem uma igreja aqui na terra? A resposta a esta pergunta se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 18. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você notou bem? Deus tem uma igreja aqui na terra. Mas no mundo de hoje existem mais de 30.000 denominações que se dizem que são a igreja verdadeira, a igreja de Deus. E como é que podemos então identificar a verdadeira igreja? Apocalipse capítulo 12 nos apresenta pelo menos 5 características que nos permitem identificar a verdadeira igreja. A primeira característica, a igreja verdadeira, ela crê no Evangelho. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 2, tínhamos visto que a mulher ela estava vestida de sol. O que é que isso significa? Lembra-se da regra da interpretação. A Bíblia ela se explica a si mesma. Convido-vos para lermos Malaquias 4:2. Mas, para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vimos aqui que o sol significa justiça e vimos que esse povo que leva o nome de Jesus, ela traz a salvação. E como é essa salvação? Efésios capítulo 2, versículos 5 a 8 nos diz: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 nos diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A igreja verdadeira, ela acredita que a salvação ela é unicamente e exclusivamente pela graça. Além disso, ela acredita que o perdão não é recebido em razão das boas obras, mas através da fé, de acordo com Romanos 5:1. A segunda característica, a igreja verdadeira, ela vive à espera do segundo advento. Apocalipse capítulo 12, versículo 2, apresenta a mulher com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos ler o livro de Mateus capítulo 4, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. As dores do parto é mencionado para falar sobre os sinais que anunciam a breve volta de Jesus. Em outras palavras, a igreja verdadeira, ela vive na expectativa do seu Salvador. A característica número 3, a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nos mostra que os descendentes da mulher é caracterizada por guardar os mandamentos de Deus. E quais são esses mandamentos? Os 10 mandamentos, ela encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. A quarta característica, a igreja verdadeira, ela acredita em dons espirituais, especialmente o dom da profecia. No mesmo versículo 17 do capítulo 12, nos mostra que a igreja verdadeira, ela tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 nos diz: E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A quinta e a última característica nos diz que a igreja verdadeira ela é uma igreja triunfante. A mulher do Apocalipse capítulo 12, ela tem uma coroa de 12 estrelas. Na Bíblia, a palavra coroa ela significa vitória. Vamos confirmar isso no livro de Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja verdadeira ela é vitoriosa e o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Caros amigos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela apresenta características que identificam a igreja verdadeira. Como igreja, acreditamos que Jesus é o único caminho para o céu e fora dele não há salvação. A denominação adventista nos dá testemunho da esperança que temos do segundo retorno de Jesus. Acreditamos que os 10 mandamentos ela permanece plenamente válida e é o teste do caráter cristão. Acreditamos no dom da profecia que foi manifesto através do ministério de Ellen White. Seus escritos são fontes de instrução, correção e conselhos para a igreja, deixando bem claro de que a Bíblia ela é o padrão pelo qual todo o ensino e experiência deve ser avaliado. E confirmamos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E através de Cristo afirmamos que somos mais do que vencedores. E graças ao seu nascimento, morte e ressurreição, a vitória foi assegurada. Meus queridos amigos, Deus tem uma igreja que crê que Jesus é o seu Salvador e vive obediente aos seus princípios. Se você ainda não faz parte dessa igreja, convido-vos a tomar a decisão de fazer parte dela o quanto antes. Agradeço a sua participação aqui conosco e convido-vos para estar conosco no próximo tema.